Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, aliás, olá a todos por um feliz 2026, né? Um programa já no início do ano, sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom vocês estarem aqui conosco, e vamos, 2026 promete, Tânia, vamos lá. Vamos lá. E você, querido ouvinte, deve estar se perguntando, mas como assim um programa novo logo em janeiro? Não estou acostumado com isso. Pois é, pessoal, é que notícia boa não pode esperar. Quem está acostumado com Ondas, quem acompanha o Ondas aí, sabe que a gente trabalha por temporadas. Cada ano é uma temporada, 2026 a gente vai começar a nossa 7ª temporada, e normalmente a gente inicia a temporada, lança o primeiro episódio lá no final de fevereiro, começo de março. Mas, como eu já falei, notícia boa não pode esperar, então estamos aqui para um programa especialíssimo. Porque acaba de chegar no Brasil a primeira impressora EFI Nozomi 14000 SD. Ela foi uma das atrações lá da Drupa. E por quê? Porque ela traz uma nova tecnologia, a tecnologia Single Pass, que promete aí mudar os parâmetros de produtividade da comunicação visual e de outros setores também, porque ela atende outros segmentos também. Quem adquiriu essa impressora EFI Nozomi 14000 foi a M2 Flex, uma empresa do Rio de Janeiro, que está em plena expansão e acaba de fazer esse investimento aí pensando em produtividade e em tudo isso. E para contar sobre isso, sobre esse novo case, estão com a gente novamente o Felipe Chaves, executivo de vendas da EFI Brasil, que já esteve conosco por aqui, e também o Arnaldo Pérez, amigo, apoiador, parceiro, militante da impressão. Felipe, Arnaldo, muito prazer ter vocês aqui logo de início do ano. Aí, tudo bom, Tânia? Oi, Hamilton, obrigado pela oportunidade novamente. Sempre um prazer bater um papo aí com vocês. Melhor ainda quando estou com meu parceiro, já que estamos no Rio, meu parceiro Arnaldo. E a gente sempre tem novidades legais para contar. Essa não vai ser diferente, uma grande novidade também. É isso, Muito e eu bom. tô super... Oh, perdão, Arnaldo, perdão. Muito bom estar... Não, que isso, Tânia. Muito bom estar com vocês aqui nessa virada de ano, né? Nós temos um grande desafio aí para 26, né? E é um prazer gigantesco trazer essa notícia para o mercado gráfico através do Ondas, que é, para mim, um grande canal de comunicação do mundo gráfico, e colocar a novidade, né, da aquisição desse equipamento, marcando o pioneirismo, né, que fez parte da minha carreira. Eu completo 40 anos de gráfico, e o pioneirismo ele fez um grande pedaço da minha vida foi a busca de tecnologia e inovação, né? Maravilhoso. E eu tô mais feliz, eu e o Hamilton, nós estamos mais felizes ainda por iniciar esse ano com vocês dois, porque foi assim o ano passado, e isso deu muita sorte pro Ondas, e até onde eu sei, deu muita sorte para a EFI e também para o Arnaldo, ano de mudanças. Só para quem não acompanhou, no começo do ano passado, em março, a gente gravou um episódio com a participação dos dois, e a gente pode dizer, março, primeiro trimestre, começo do ano. Então isso marcou a gente e acho que trouxe muita sorte para esses 4 que estão aqui e para as empresas envolvidas. Então aqui estou super feliz de estar com vocês, gente. Muito obrigada. Não é isso, Hamilton? Estamos amuletos. Boa.
Para Para todos. todos. Bora, então vamos começar falando da M2 Flex. Talvez os ouvintes não estejam familiarizados com a empresa. Eu também conheci a empresa há um ano. Então eu quero apresentar a empresa para os ouvintes. Então, Arnaldo, você pode falar um pouquinho da M2, resumir a trajetória, justamente para a gente entender como é que vocês chegaram, como é que a empresa chegou à decisão de investir na Nozomi 14.000. Conta um pouco para a gente. Perfeito. A M2 é uma empresa de 18 anos, né? Atingiu a maioridade agora. Ela sempre buscou o que há de mais moderno no mercado gráfico, né? O nosso contato com a Nozomi, ele iniciou há 3 anos, né? Pesquisa vem da visita para a Europa, visita para a fábrica, visita de locais que tinham equipamento, né, seguindo o protocolo de investimento em algo novo. Então, há 3 anos, esse trabalho vem sendo construído, né, e o ápice chegou agora, na virada de 2026, né, com a instalação da Nozomi no Parque Gráfico aqui do Rio de Janeiro. O nosso legado vem já de muito tempo nessa tecnologia com tintas UVs, né? Os nossos prazos são muito curtos, a nossa carteira de clientes ela é especial, ela exige uma velocidade muito grande, que a tecnologia UV ela nos garante, ela nos apoia, entendeu? Né, no cumprimento dos SLAs solicitados pelos clientes, né? E a Nozomi vem para fazer o recheio de todo esse processo de UV, mas num processo single pass, né, que é o mais moderno, o mais rápido e a tendência que eu entendo que é o grande divisor de águas aí do mercado digital. Perfeito. Só, Hamilton, deixa eu colocar uma coisa aqui pro ouvinte. A M2 ela está voltada ao mercado de comunicação visual. É isso, Arnaldo? Perfeito. A M2 é uma empresa multidisciplinar, né? A gente, agora, para 2026, nós trazemos uma marca chamada Hub 360. Nós somos a única empresa do mercado a oferecer um pacote 360 que envolve impressão digital, envolve impressão offset, envolve cenografia, envolve grandes eventos e também essa área que nós desenvolvemos em 2025, que é a área de display, que é a patente que nós trouxemos da Itália, da Redbox, que combina diretamente com a Nozomi. Ela vem conciliar um trabalho eficiente de busca de melhor quantidade, de tiragem, melhor competitividade. Então, esse conjunto, né, é o que nós temos hoje de venda, né? Agora, nos próximos 30 dias, nós colocaremos no ar um novo site, né, da M2, mostrando essa empresa para o mercado, né, essa empresa multidisciplinar. Os clientes conhecerão todos os nossos departamentos e navegarão no nosso site com uma facilidade, enxergando o potencial da M2. Novamente, é uma empresa ímpar, né, uma empresa que não tem, nós não temos um concorrente direto, né, nós temos, obviamente, concorrentes, mas eles são segmentados, e nós tivemos a expertise de conjugar isso num parque gráfico, que hoje nós temos Rio de Janeiro, que é a matriz, e São Paulo, fazendo um complemento, que será implantado durante os próximos meses, e nós temos uma longa tarefa aí para levar essa cultura também para o mercado de São Paulo e nacional. Bacana. Vocês têm um parque, como você acabou de dizer, é um parque gráfico robusto, né? Já são uma referência em comunicação visual, né? E acabam de investir nessa nova tecnologia. De certa maneira, você já explicou que ela é um recheio, né? Dentro desse parque que vocês têm. O que pesou mais na definição dessa tecnologia, Arnaldo? Foi a questão do single pass? Foi o conjunto da máquina? O que mais pesou? O conjunto da obra ele é bastante interessante. O que nós temos hoje em relação às máquinas digitais e offset? Nós temos esses 2 caminhos bastante consolidados. As máquinas offset procuram eficiência
no startup, né? Ou seja, no começo do job, ou seja, reduzir a troca de chapa, o entintamento, a calibração de cor, etc., né? As máquinas digitais procuram automatização. Então, nós temos na Nozomi exatamente isso, uma máquina super automatizada, com velocidade altíssima e um custo variável interessante. Então, quando você fala de competir no mercado offset digital, o digital, tiragens pequenas e médias, offset, tiragens altas, né? Nós temos na Nozomi, ela sai de um nível de digital multipass, que é de pequenas e médias, e nós vamos para as altas tiragens, incomodando ou concorrendo diretamente com as offsets, com as VLFs. Então, o mercado VLF no Brasil é um mercado bem estruturado, porém com poucas opções na área digital, de alta velocidade. Então, o conjunto da decisão, tecnologia, velocidade, custo e competição. O nosso mercado, ele tem uma concorrência muito grande com a parte de offset. Então, quando eu tenho uma demanda de display, né, eu preciso, com as máquinas digitais multipass, eu preciso tomar cuidado, porque existe um break-even da operação. Então, o custo unitário de um display no digital é diferente do custo unitário de uma máquina offset, né? A Nozomi, ela consegue mixar isso de uma forma muito eficiente. Eu consigo fazer altas tiragens com vários arquivos. Eu consigo oferecer para o cliente uma personalização mais em alta tiragem. Então, é um nicho bastante diferente. Eu estou falando especificamente de display, mas eu vou conjugar isso no sentido geral, né? A parte de adesivos, a parte de plásticos, a parte de papel, né? Nós vamos... a Nozomi nós vamos entrar com uma campanha de OOH falando exatamente sobre a produção de imobiliário urbano em velocidades altíssimas. Estamos falando de 5, 6 mil metros quadrados por hora, né, de um material que a gente roda 300, 400, 500 mobiliários urbanos em 24 horas. Entendeu? Isso é inédito no Brasil. Então eu posso entender, Arnaldo, desculpa te interromper, eu posso entender então que um dos gargalos que vocês vêm solucionar com esse equipamento é a alta produção, é a velocidade, essas altas tiragens, é isso? Esse era o gargalo? Exatamente. Quando você fala em multipass, você tem um limite de ponto de equilíbrio entre a offset e o digital. Então, isso você, nas tiragens médias para altas, nas médias e altas tiragens, você acaba não tendo competição. Você perde para as VLFs que estão instaladas. Agora não, agora eu elevo esse ponto de equilíbrio para buscar tiragens altas e concorrer no mercado que é bastante interessante. Tânia, a gente normalmente fala assim, né? No mundo do inkjet multipass, ele é mais eficiente do que o offset quando a gente fala em algumas dezenas ou centenas de unidades de um determinado material. Com o single pass, com a Nozomi, a gente leva essa escala para milhares de unidades, ainda em digital. Ou seja, a gente está dando a versatilidade do digital, do inkjet, da personalização, do setup clean, a folha boa desde a primeira folha, tudo isso que offset sempre buscou, mas que por uma questão da tecnologia, que é inerente ao analógico, não consegue. Então, o offset hoje, eu sempre falo, quando a gente tem alguma palestra, alguma coisa, o melhor dos dois mundos são as duas tecnologias conviverem juntas. O offset vai ocupar o espaço daquele grande volume de um único tema, de um único modelo, e o digital, personalização, ou pequeno volume. A Nozomi, ela preenche essa lacuna. Eu consigo subir a escala agora do digital, entregando um pouco mais, ou muito mais até, do que o inkjet convencional entrega hoje, e ainda assim eu tenho um bom custo, eu tenho um setup muito rápido, né? Então, eu trago características do analógico numa máquina digital, só que de grande performance, de grande velocidade. Vamos explorar isso um pouquinho, Felipe. Quando a gente conversou ano passado, você até explicou, e vocês passaram direto entre multipass e single pass.
que eu sei que a maioria entende, mas muita gente talvez esteja perguntando o que é que eles estão falando, tá certo? Explica direitinho isso. Tá. Especialmente numa máquina que vocês estão dizendo em velocidade, uma máquina que imprime até 1,40 m, tá certo? Exato. 1,40 m por 2 e pouco, se não me engano, tá certo? Quer dizer, Tá. então, a coisa muda de figura aí. Então, Bastante. explica um pouquinho essa tecnologia, o que facilita o single pass e como é que se dá essa velocidade nesse tamanho de impressão. Tá, então vamos lá. O multipass é o mais comum. Tem desde a nossa impressorinha de casa, que é o papel caminhando no eixo, ou o substrato caminhando no eixo, e a cabeça se movimentando, certo? Formando a cada passada um pedacinho da imagem. E isso a gente tem impressoras hoje de grandes formatos, impressoras de 3 metros e pouco de boca, tal, que tem dezenas, centenas de cabeças. Até então, isso era o que nós definíamos como as máquinas multipass mais rápidas. Máquinas que vão imprimir 800, 1.000, 1.200 metros quadrados por hora. E isso sempre, por muito tempo, foi o ápice do mundo da impressão inkjet, né? Principalmente na inkjet UV. Quando a gente fala do single pass, eu tenho a eficiência do offset. Tá? Offset está aí há tantos anos, não é à toa. É porque é um sistema muito eficiente. Eu tenho os castelos fixos e o papel com altíssima velocidade imprimindo. O conceito do inkjet single pass é exatamente o mesmo. Ele termina de passar, está todo impresso. Está todo impresso. As barras são fixas, como se fossem castelos de cores offset. Só que elas são com cabeças de impressão digitais. E só a mídia se movimenta. Isso faz com que eu tenha muito menos movimento na máquina e eu consiga, obviamente, chegar em velocidades de produção muito mais altas do que ter o movimento do próprio sistema de impressão. Então, essa quebra de paradigma, na verdade, é usar o que o analógico tem de melhor, que é essa eficiência mecânica. O que a gente fez foi transformar algo analógico em digital. Nossa, muito legal. Agora, eu estou pensando aqui, a chegada de um equipamento single pass, ele exige mudanças na parte operacional, assim, muda algo na forma de planejar a produção, de pensar em prazo, sei lá, em relacionamento com o cliente, muda algo? A primeira coisa que a gente mudou aqui foi o PCP. Existe um PCP exclusivo da Nozomi, que é para alimentar a máquina na velocidade que ela performa, entendeu? A performance dela, né, ela precisa de ter uma linha de PCP exclusiva para ficar alimentando a troca de matéria-prima, a entrada de arquivo, né? E Que é natural velocidade que... é essa, Arnaldo? Que é o Estamos falando Felipe? de 6.000 metros quadrados por hora. 6.000 metros quadrados por hora. Não é, Felipe? Deixa eu fazer um parênteses. Quando a gente pega uma máquina multipass da própria EFI ou de outras marcas, e está lá assim, a velocidade máxima é de 1.500 metros quadrados, uma baita máquina. Isso é o que a gente chama de velocidade nominal em um passe. Mas essa qualidade que a máquina entrega em um passe, eventualmente não é suficiente para você entregar uma cor de uma marca, que é, sabe, aquele vermelho super vivo, ou um verde super vivo. Você tem que fazer várias passadas para você chegar naquela cor, né? Para você não ter algumas distorções e tudo mais. Quando a gente fala, então, de uma máquina de 1.500 metros, produzir uma cor de marca, essa velocidade vai cair para 1/3. 300, 300, 1/4, sei lá, alguma coisa assim. Quando a gente fala da Nozomi imprimindo, os 6.000 metros são, de fato, 6.000 metros, porque eu não tenho passada. Eu tenho somente uma chance de imprimir, porque não é o single pass. Então, eu tenho que entregar tudo com uma única passada. E é o que a máquina se propõe a fazer. Então, a gente fala de velocidades, sei lá, 15, 20 vezes maiores do que o que a gente está acostumado quando a gente fala de alta velocidade nesse mercado. Entendeu? E aí envolve o entorno do equipamento, ou seja, ao redor do equipamento, alimentação de matéria-prima, definição de fila de impressão, material para acabamento, é muito grande. Então, você precisa realmente adaptar a tua estrutura fabril para um conceito que é completamente diferente. Imaginando a M2, como tem o conceito 360, nós estamos falando de offset, nós temos 3 offsets aqui. Então, nós temos uma equipe de offset, mas é um departamento dentro da M2 com a equipe de offset. Eles não interagem naturalmente com a equipe do digital.
São impressores digitais, impressores offset. A Nozome vem com o conceito de fazer a união dessas operações, onde eu tenho um PCP que vai colocar uma fila de máquina, um estoque que vai alimentar a matéria-prima e um acabamento. Porque no meio disso eu tenho uma máquina rodando a 6.000 por hora. É um negócio muito diferente do que o ambiente de impressão que normalmente, impressão digital que a gente está acostumado a trabalhar. Então, desde a parte de PCP, estoque, acabamento, impressão, isso tudo tem que ser adaptado para esse novo momento. E se tiveram adaptações em máquinas de acabamento também, em função disso ou não? Sim, aí você começa a buscar naturalmente, né, uma mesa router normal que vai alimentar uma máquina multipeça, imprimiu, você muda para corte e vinco automático, você muda para máquinas que têm outra performance, né, para responder à velocidade da máquina versus a entrega do produto acabado. Então, aí tem calandra, tem balancim, tem mesa de corte, tem a router, balancim, calandra, né? Tem uma série de equipamentos que precisam aguardar o trabalho, ou seja, estão ali esperando para finalizar em alta velocidade. Quando você fala em calandra e balancim, por exemplo, né, é a opção que nós temos em relação à mesa, a router. Então, eu não posso pegar uma tiragem impressa numa Nozome, por exemplo, 1.000, 2.000, 5.000, e colocar numa mesa. Eu preciso levar isso para um sistema de acabamento mais rápido e eficiente, porque toda a minha vantagem de produção eu acabo afunilando no acabamento, né? Pode se perder lá se não tiver essa sequência. Quer dizer, isso facilita em trabalhos recorrentes, né? Isso. E, por outro lado, uso de grande volume também, né? Porque você pode dar uma saída direto, não é isso? Facilita tudo isso. Maravilhoso. Então, é um conceito bastante inovador, né? Que é o desafio do pioneirismo. Você perguntou do 1,40 m. E adaptar a cabeça dentro da fábrica. Você perguntou do 1,40 m, ela tem 1,40 m de boca e ela pode imprimir um comprimento bastante grande. Ela está setada aqui para fazer 3 metros, 4 metros, mas tá com um comprimento bem grande. Então, na prática, você pode fazer materiais muito longos, assim, né? Então, dá para fazer. E como ela vai em sequência, você pode ter uma variação de trabalho grande. Daí porque planejamento, saída, acabamento é fundamental nessa sequência. Consequentemente, isso está falando a cabeça das pessoas em relação ao trabalho em si. Está falando de papel, está falando de lona, está falando de adesivo, de placa, polionda, placa de PS. Você está falando de inúmeras matérias-primas, né? Uma variedade de matéria-prima que a velocidade é a mesma. Entendeu? Nossa, sensacional. A velocidade é a mesma em diferentes materiais. Isso é música mesmo. Agora, vocês já falaram, né, que de ganho, né, aumento de velocidade, redução de tempo, eficiência e tudo mais. Agora, eu não sei se já deu tempo, se a máquina está em operação, o tempo suficiente para que vocês tenham um exemplo. Você, Arnaldo, tem um exemplo real para dar para a gente. Algo que você já falou, que vocês criaram, então, um PCP para a máquina. Mas o que mais te surpreendeu até agora? Você consegue dar um exemplo real que você falou, gente, eu conheço a máquina, mas isso aqui está me surpreendendo. Você já tem algum exemplo assim? Então, a M2 tem essa marca de inovação, pioneirismo, né? E um dos desafios do Roberto, que é o CEO da companhia, foi imprimir papel. Ele me reportou, né, em uma visita na Europa, né, o Felipe, acredito que estava com ele, né, que ele falou para o fabricante imprimir papel mobiliário, né, papel de mobiliário urbano, um 150, um novo cochê, um offsetão 150, né, não vai imprimir, vai imprimir, né, e imprimiu. Né, e hoje, por exemplo, os testes de ontem, com velocidade de máquina, e por isso que eu estou colocando que provavelmente nas próximas campanhas a gente vai fortalecer essa mensagem sobre o mobiliário urbano, da velocidade de entregar em 24 horas, 300, 400, 500 MUBIs, né? Que para o mercado é fantástico, porque o mercado ele vem sempre achatando o prazo
para manter uma promoção mais viva, vamos até o último minuto para fazer o arquivo, para entrar no ar uma campanha de uma marca de varejo, uma campanha de algo que vai entrar em promoção. Então, esse fato do papel, para mim, foi uma grande surpresa. Rodar o papel como uma máquina offset, né? Só que com 1,40 m por 3 metros, 4 metros, aí depende do setup que a gente determinar, é um deles, né? A parte do cartão, né, do papelão, já era previsto. Ela está fundamentalmente, né? O mercado single pass começou em caixas que embalam caixas, né? Caixas de craft que embalam caixas, né? E aí foi para o mercado de embalagem, né? Então, para nós, e o derivado da embalagem, esse seria o display cartonado, né? Então, para nós, isso consolidou a visão da competitividade da máquina, velocidade, entrega, porque realmente é algo inédito para o mercado aqui brasileiro. Pois é, você já falou dos diferentes substratos, né? Então, é vinil, papelão do lado, poliestireno, foam board e até metal, pelo que eu vi. E a máquina, ela vai até 6 cores, você pode pôr o violeta e o laranja também, tá certo? De maneira que ela chega a atingir, segundo o catálogo dela, até 97% do Pantone, tá certo? Quer dizer, existe já na cabeça de vocês projeto, aplicação que vocês não conseguiram atender antes e agora passo a atender com essa máquina, com essas características? Essa característica da cor é bem interessante, né? Porque se a gente pega o mundo offset, normalmente uma cor de marca, o pessoal faz lá a famosa cor especial, o Pantone, né? Vai lá nas empresas de tintas preparar lá as cores de marca. O mundo inkjet já absorveu esse conceito da hexacromia ou da heptacromia há muito tempo, e a gente trabalha isso de uma maneira muito mais simples do que é para o offset. Então, hoje, o mundo offset ainda não trabalha com essas cores para produzir cor de marca, né? Assim, o vermelho do refrigerante, o verde da cerveja, ainda é feito meio que sob encomenda a cor, né? E Isso. com o inkjet, a gente tem essa flexibilidade. Essa máquina aqui está instalada com 5 cores, ela está com semic e branco. Tá. Existe a possibilidade da gente futuramente colocar novas cores, aumentando o gamut da cor impressa. Qual que é o objetivo? É cada vez mais você reproduzir com maior fidelidade a cor de uma marca, seja para o ponto de venda, seja para uma embalagem, seja para uma campanha publicitária. Então, é algo que a gente já, para nós do inkjet, já é bem comum de trabalhar, né? Ter cores adicionais, aumentando o gamut de cor que a máquina entrega. E essa precisão da gente converter o Pantone em process, né, de 97%, nós temos, obviamente, um know-how com multipass para isso, né? O ano passado nós atendemos contas internacionais que as provas de cores que nós produzimos foram aprovadas no primeiro envio, e são cores Pantones que foram convertidas para process color, foram processadas para cromia, né? Essa precisão da Nozomi com single pass e 97% do Pantone, isso facilita muito o nosso trabalho de calibração da máquina para a entrega de marcas que utilizam o Pantone como cor. Como referência. Né? Como referência, exatamente. Então, o nosso trabalho aqui da pré-impressão, da calibração de cor, etc., ele fica naturalmente muito mais eficiente, porque até nós entregarmos, né, um padrão processado de um Pantone, a gente tem uma lição de casa bem grande aqui. Né? Olhar a matéria-prima, entender o branco da matéria-prima, ver diferente do papel, do adesivo e da placa. Com essa característica da precisão dela, isso facilita muito o nosso trabalho de entrega para o cliente aquilo que é o principal ponto dele, que é a cor que ele vai reproduzir no Fidelidade de cor. Fidelidade de cor, sem dúvida nenhuma. E aí, pensando nisso tudo, pensando na operação de vocês, em que tipo de trabalho a Nozomi vai entrar num primeiro momento, né? Quais aplicações vocês estão priorizando? Lógico que você já comentou, né, a questão das tiragens, mas que tipo de aplicação vocês estão colocando na máquina, ou qual vai ser o primeiro foco aí da Nozomi? O Roberto, que é o CEO da companhia, ele que ficou 3 anos junto com toda a equipe técnica da M2 na busca disso, ele quer colocar todos os substratos na máquina, inclusive os que ele imprime em offset.
Então, ele, na última reunião estratégica que nós tivemos, ele falou, eu vou rodar cartão de visita na máquina. O Felipe é testemunha disso, porque Nós Felipe... rodamos isso lá na Espanha, em 2023. Ele falou assim, bota aí o cartão que eu quero fazer meus cartões de visita na máquina. Eu rodou para testar a máquina. Exatamente. Então, numa visão estratégica geral, o Roberto quer imprimir tudo nela. Ele quer concentrar toda a produção da M2 dentro da single pass, né? Mas, no primeiro momento, né, o instante, lá, a origem é reprodução da fábrica de display, que nós temos aqui no Brasil a patente da Redbox. Então, nós queremos espelhar o que tem na Europa aqui no Brasil. Então, a Redbox, teoricamente, seria o primeiro produto, que são os displays que a gente tem patenteado para rodar na máquina e aumentar as tiragens, né? Depois, o mobiliário urbano, que isso é um mercado no Brasil bastante interessante, né? E que, ao longo do tempo, né, é um mercado consolidado, que, ao longo do tempo, vem perdendo prazo. O cliente vem ficando... Eu tenho consultas de entrega em 24 horas. Né? E no mercado normal, multipass, você não consegue fazer isso. Né? Com toda a logística, etc., máquinas rápidas, 300, 400 metros quadrados por hora, você não consegue. Então, a Nozomi vai ter uma linha exclusiva para mobiliário urbano entregue em 24 horas. E aí, nós temos os mercados de adesivo, altas tiragens de adesivo. Nós fechamos agora, já para 26, um grande contrato para impressão de adesivos, volume alto, né? E seria num sequenciamento, né? Nós temos lá o cartão, nós temos os mobiliários, nós temos os adesivos, e buscando o que nós temos aqui em comum? Alta tiragem e curto espaço de tempo. É isso. O cliente vai ter, na M2, com essa unidade chamada Nozomi, ele vai ter rapidez, vai ter velocidade rapidez, obviamente velocidade, mas competição e entrega num prazo super curto, né? Se vocês repararem, esse tipo de trabalho são trabalhos que eventualmente eram feitos com tecnologias analógicas, né? Quando a gente falava nos grandes volumes, tipo, o mobiliário urbano eram aquelas máquinas silkscreen automáticas, né? Mas que são extremamente complexas para você fazer um setup e tal, e economicamente elas são interessantes quando você tem uma tiragem um pouco maior. O mesmo para um display. E numa máquina VLF, você consegue ter um bom custo, mas você precisa de uma tiragem um pouco maior. O trabalho para deixar essa máquina pronta, troca de chapas, limpeza de máquina, tal, é um trabalho longo. Até porque você não tem tantas máquinas dessa hipermoderna, são máquinas mais antigas. Então, a Nozomi, você pode reparar, ela vai ocupar esse pedacinho desse tipo de trabalho que o analógico sempre fez, mas que ele foi perdendo eficiência ou produtiva ou econômica com o tempo, e ela vai justamente dar essa eficiência agora, por exemplo, para a M2, ela vai poder absorver esse tipo de trabalho, produzindo com um tempo muito curto e com um custo muito mais competitivo. Entendeu? Eu ia perguntar para vocês se no parque, se ela substitui ou complementa. Pela visão do Roberto, ela absorve a produção. Exato. É isso mesmo? Na verdade, tem todo esse campo que você explicou, Arnaldo, de desenvolvimento dos segmentos que vocês vão entrar, etc. Mas tem esse sentido de absorver a produção, é isso? Exato. Concentrar a produtividade, né? Naturalmente, pensando numa linha de Nozomi, uma ou duas ou três, né, Felipe? Não conta isso. Por que o Felipe está sorrindo assim? De orelha. Eu tenho uma missão, bastante importante, esse desafio, que é justamente colocar produção para esse equipamento, né? Certo. Produção. Aproveita e traz aquela X5 que estava na Drupa, fantástica, de armar as embalagens. Tem um ponto interessante, né? Porque a Nozomi é uma ferramenta, né? Mas ela por si só não vai fazer um negócio acontecer, né? Então, você tem que ter uma junção de pecinhas nesse quebra-cabeça para você poder ter uma alta performance desse equipamento. A gente está com bastante zelo, né, nesse processo todo de instalação, visitas constantes, o tempo todo assessorando. Por quê? Porque a gente quer que a máquina entregue
o que ela é projetada para entregar e que o time do Arnaldo, o time da M2 consiga entregar comercialmente tudo o que ela pode fazer. Por quê? Porque o propósito dessa tecnologia é realmente revolucionar. Como a EFI chama, né, ela é disruptiva. Porque aonde ela entrou e o mercado entendeu a vantagem, ela transformou. Estados Unidos e Europa, a gente já tem dezenas e dezenas. A gente deve finalizar esse ano com mais de 100 máquinas instaladas. Só no Reino Unido, a gente tem 13 máquinas ou 14 máquinas instaladas. O Reino Unido é minúsculo. Não, pela velocidade e o volume que essa máquina imprime, não tem. Mas o que aconteceu? O primeiro elevou o patamar do mercado, entregando mais eficiência, melhores prazos, né? Então, a gente imagina que isso é o que vai acontecer e a M2, por ser um parceiro de longa data, né, da EFI e da Cerilon, né, diga-se de passagem, a Cerilon tem uma responsabilidade gigante em tudo isso que a gente está fazendo de transformação, a gente imagina que não poderia começar com uma empresa melhor do que a M2, que tem esse DNA, né, do pioneirismo e agora sendo pilotada comercialmente pelo Arnaldo. Então, é a junção de tudo isso, né, de todas as ferramentas para ter um grande case de sucesso. Né? Eu quero, na verdade, destacar um pouco isso, esse processo que acontece, essa integração que acontece antes do equipamento chegar, durante a instalação do equipamento. Então, como é que foi esse período aí preparatório, que você tocou num ponto muito importante, né, do fornecedor estar ao lado da gráfica para poder explorar o equipamento em todas as suas características, né? Como é que foi, né? Por que um equipamento desse porte, e aí, como você está falando, revolucionário, por que é tão importante você ter esse apoio do fornecedor? Vou dar um exemplo. O Arnaldo comentou dos adesivos, né? Normalmente, adesivo é impresso em bobina, né? Você compra ele em bobina, imprime e depois corta. Para Nozomi, ela ainda não tá imprimindo em bobina, está imprimindo em folhas, né? Então é uma máquina sheet fed. O parceiro é tão importante nesse caso porque a Cerilon, que é o principal provedor de mídias para M2, está mudando a forma de entregar o substrato. Ao invés dele entregar bobinas de adesivo, ele vai passar a entregar pallets de adesivo para tudo que for alimentado na M2. Então, a importância de se planejar é bastante grande, porque muda até a forma logística de se entregar. Antes, eles poderiam encher um container com X rolos de adesivo. Agora, eles vão ter que abastecer o container com Y pallets, né? Por quê? Porque vai alimentar de uma maneira diferente para você ter eficiência já no momento zero. O material já vai chegar pronto para ser alimentado na máquina. Então, tudo isso a gente vem construindo ao longo desses 3 anos, né? Que a gente vem pensando, como é que a gente vai fazer, quais os materiais, vamos testar. Nós fomos algumas vezes para a fábrica, né, da EFI lá na Espanha, para poder validar tudo isso e chegar no ponto de, ok, vamos fechar, vamos dar esse passo, né? Aí tem esse item, o Hamilton e Tânia, que ele colocou, né, sobre aquela mudança, Hamilton, que você falou sobre o entorno do equipamento, né, o que está rodeando o equipamento. Então, esse é um deles, né, que nesse caso vem o pallet de adesivo e não mais bobina. Né? E eu preciso destacar que o esforço feito, tanto pela Cerilon quanto pela EFI, nesse projeto, foi enorme. Né? Eles foram realmente o braço forte aí da operação, né, viabilizando todo um processo que não é simplesmente importar a máquina, colocá-la aqui, viabilizando todo um conjunto para chegar no ponto que nós chegamos. Né? São parceiros aqui da M2 estratégicos, né? A Cerilon apoia a gente na matéria-prima e equipamentos em conjunto com a EFI, foi realmente algo extremamente importante. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de mercado, gente, agora? Arnaldo, você falou, né, das estratégias de crescimento da M2 Flex e eu sei, né, que você então agora tá metade São Paulo, metade Rio. Você comentou, né, da unidade aqui São Paulo, da M2.
Os mercados são diferentes, você tem que fazer estratégias especiais para cada mercado. Você já começou a sentir isso ou ainda é muito cedo? Então, essa experiência, eu completei agora em 2025, 40 anos de segmento gráfico. 99% como área comercial, treinamento, ampliação de receita, equipe, né? O Brasil, no seu conceito de país, ele tem algo muito forte que é a regionalização, né? Então, ele é um mercado que o Sul gosta, obviamente, de comprar do Sul, o Norte gosta de comprar do Norte, né? Quando a barreira ela é rompida, justamente quando você tem algo diferente na cidade ou no estado que você está fabricando. Aí, o profissional que está, por exemplo, nós estamos aqui no eixo Rio-São Paulo, nós vamos vender para o Brasil todo, nós vamos atender o Brasil todo. Mas é natural que a regionalização ela tenha um forte impacto no negócio, né? A abertura da filial São Paulo, ela vem, primeiro, consolidar a ampliação da M2 no mercado nacional, né? E esse ponto estratégico chamado São Paulo concentra grande parte do PIB da nossa nação, ele precisa ser explorado diretamente. A unidade o nosso projeto envolvendo Redbox, ele é América Latina, né? Daqui 60 dias nós teremos um profissional contratado pelo M2 para atender o mercado sul-americano. Nós vamos Argentina, Chile, Equador, Uruguai, nós vamos vender para a América Latina com o selo Redbox, né? E no mercado nacional nós levaremos algo que não tem no Norte, Nordeste, Sul, que é o Single Pass. Então, o meu desafio hoje é essa ampliação, dar sustentação para a máquina, alimentar a máquina em novos mercados. Então, São Paulo foi, obviamente, a saída da M2 Rio, né? O primeiro passo da M2 fora do Rio foi São Paulo, que é uma área extremamente estratégica, né? Eu tenho uma equipe. Hoje foi um dia especial, foi a nossa convenção de vendas, alinhamento de propósito, né? Então, hoje nós tivemos a equipe São Paulo, Rio, mais a liderança toda, nós fizemos o treinamento e a apresentação, e esse hoje é o meu desafio, né? Um mercado que envolve essa caixa de ferramenta, quando eu falo de um Hub 360, de ter pessoas para cenografia, eventos, MPDV, mídia exterior, projetos especiais, offset. Então, é um mercado para mim, bastante interessante, né? Multidisciplinar, como eu falei. Nós falamos aqui atuamos em vários segmentos, e isso me dá um desafio, me dá um prazer muito grande de estar nesse projeto que eu fui convidado para desenvolver. Muito legal, muito legal. E Felipe, falando em venda, quer dizer, a FAI Brasil fechou 2025 com a venda dessa máquina, tá certo? Quer dizer, o que a entrada dessa Nozomi representa para a FAI Brasil? Hamilton, assim, nós ficamos muito felizes com esse projeto, né? Porque foi um projeto longo, não é um investimento trivial. O mercado em si ainda não está acostumado, principalmente o mercado de comunicação visual, né? Ainda não está acostumado com cifras de investimento em uma única máquina, qual foi a Nozomi. Então, é um patamar bastante diferente. Para nós, isso é muito importante. Mostra que o mercado brasileiro ele tem, sim, potencial e maturidade para absorver tecnologias de ponta. Para a EFI, ela passa a olhar o Brasil como um mercado importante, né? Assim, é um mercado em crescimento, mas é um mercado hoje que tem uma relevância dentro da EFI como um todo, né? A Cerilon também, com os números dos últimos anos, tem um destaque grande dentro da EFI, é um dos principais distribuidores globais, mostrando que a estratégia de ter um canal forte no Brasil tem sido uma estratégia assertiva. Então, para nós, é muito importante os resultados consistentes que a gente vem tendo, e para a gente, assim, no ano antes de Expo Print,
ter uma Nozomi instalada, eu acho que é um marco, né? Não sei se vocês se lembram, na última Expo Print, a EFI não tinha nenhuma máquina no stand em 2022. Tudo bem, era pós-pandemia e tal, mas não tinha nenhuma máquina. E a gente, de lá para cá, ter tido sucesso em várias contas, né? Ter o crescimento da M2 ter nos ajudado tanto a expandir, né? Ter essa relevância e ter uma Nozomi como a cereja do bolo aí, uma grande cereja, né? O bolo em 2025. Ela já é um bolo todo. É um bolo todo. O bolo, a cereja. Qual que é o tamanho da máquina, gente? Vocês sabem? Você sabe de cor, Felipe, o tamanho da máquina? Foi uma aventura, viu? Foram 3 containers de máquina. Nós paramos a Avenida Brasil aqui do Rio de Janeiro. Você imagina a festa que foi. Guindaste para lá, tinha um monte de gente, foi uma festa. Mas ela montada como está... um detalhe importante, ela não veio com 100% dos acessórios, tá? Ela ainda pode crescer mais, o plano de expansão, a gente ter mais automação ainda, né? Mas como ela tá ocupando hoje em torno de uns 120 metros quadrados. Caramba, é grande, gente, é grande. tô louca pra ver, hein? Vocês me convidar pro Rio. Tem um negócio legal que eu não sabia, que tem tecnologia brasileira instalada da Nozomi. Oi? É mesmo? No quê? Ela tem 5 turbinas para gerar o vácuo. Porque lembra que ela foi projetada para o papelão. Papelão, eu preciso de muito vácuo para poder manter a mídia plana. Quando a Nozomi foi lançada na Drupa 2016, que eu estava lá vendo, era exatamente para papelão do lado. Para papelão do lado. E o principal desafio é manter a planicidade do papelão passando a essa velocidade, né? Para fazer isso, a gente tem que usar 5 turbinas para gerar vácuo suficiente para você grudar o papelão. Os motores, não sei se eu posso falar aqui, mas vamos lá, os motores são da WEG. Então, é uma referência internacional. Tá lá na turbina do motor da Nozomi. Muito legal. Multinacional brasileiro. Agora, você estava falando, né, de como essa aquisição posiciona, né, o Brasil, a EFI Brasil, perante o mundo. Agora, como é que o Brasil está posicionado aí no mapa global de impressão digital industrial, né? Como é que ele está? Como é que nós estamos? E essa instalação, ela coloca a gente mais próximo de mercados, né, maiores como o europeu e o norte-americano? O que falando por EFI, vamos dizer assim, ainda a gente tem uma quantidade pequena de máquinas. Existem 2 Nozomis instaladas no Brasil, uma 18.000 para papelão somente, e aí uma diferença importante, a 14.000 é uma máquina muito mais versátil. Ela é uma atualização da plataforma da 18.000, que foi essa lançada em 2016, que o Milton comentou. Então, mas ela é uma máquina mais versátil, que pode trabalhar com muitas mídias, né? Na 18.000, ela foi projetada para trabalhar com chapas. Chapa de papelão, chapa de poliondas, né? O coroplast, PP corrugado. Então, ela é uma máquina menos versátil. A 14.000, não. Quando a gente fala em base instalada, a América Latina hoje tem 5 Nozomis instaladas. Os Estados Unidos tem em torno de 50 e deve ter mais umas 40 e poucas na Europa. Mas agora a gente começa a ver, vai instalar uma no Japão, tem na Turquia, tem um ou outro no país do Sudeste Asiático. Então, a gente começa a ver o single pass expandindo. E é onde a EFI imagina que é o que vai acontecer. Nós não lançamos uma máquina multipass de 1.500 metros quadrados, que foi engraçado, né? A história da M2 remete a isso. O Roberto viajou conosco em 2023 para a gente ver essa máquina multipass. Lá nós avisamos, falei, você está vendo a máquina? Tô. Mas nós não vamos lançar essa máquina. Nós vamos lançar uma outra, muito melhor, que vai fazer tudo isso aqui na sua frente. Ele, mas espera aí. Isso aqui vai fazer em single pass com essa velocidade... Por quê? Porque não vale a pena economicamente essas máquinas muito grandonas multipass. Hoje, a eficiência delas, elas são muito menores do que uma máquina como essa. O investimento é menor, mas do ponto de vista econômico já não está fazendo muito mais sentido. A EFI optou por não fazer. Então, o que a gente acha é que o single pass, para essas características de trabalhos, de altos volumes, alto nível de personalização, prazos muito curtos, o single pass deve ser a principal tecnologia,
e o Multipass fará o restante. É óbvio que não é para todo mundo. A gente não vai ter uma Nozomi em cada lugar, né? É um equipamento que você precisa ter características, primeiro, de alimentá-lo, né? De produção, tipo de trabalho e tudo mais. Mas para empresas com o perfil da M2, uma empresa que tem grandes volumes, eu acho que é o que a gente imagina como tendência, que é o que está acontecendo em países da Europa e para os Estados Unidos. O Arnaldo, você tem bastante experiência na adoção de novas tecnologias, né? A M2 também, né? O que significa ser o primeiro a adotar uma tecnologia como essa? Quer dizer, qual o risco embutido ou a vantagem competitiva compensa isso? O pioneirismo, né, ao longo dessa minha carreira, né, eu tive muito sucesso, mas eu também tive insucesso. Nós tivemos tecnologias que eram promessas e que, infelizmente, elas não atenderam o que a gente precisava ou o que planejamos. O processo de investigação de 3 anos, ele consolida essa decisão de manter, né, o pioneirismo como sendo algo diferente, né? Obviamente que eu estou na M2 do ano passado para cá, mas toda a história da M2 na relação desse equipamento me chamou a atenção, né? O roteiro que o Roberto seguiu de investigação, de visita, é exatamente o que a gente fez, o que nós fizemos, ou o que eu fiz durante os últimos 40 não, mas pelo menos os últimos 30 sim. São as visitas na Europa, Estados Unidos, procurando empresas que façam aquilo que a gente faz, para entender o que eles, qual o caminho, né? E obviamente as feiras, né? Então nós temos aí esse sequenciamento que dá para nós uma garantia de assertividade muito maior do que o erro, né? Então, eu acho que para o mercado de comunicação visual, o mercado que a gente está, que é um mercado sempre buscando novas aplicações, né? Nós temos um departamento aqui que eu chamo Departamento dos Sonhos, né? Onde a gente transforma os projetos especiais em realidade, né? O que o cliente sonha em realidade. Você tem lá impressoras 3D de 2,50 m, você tem todo um know-how ali para fazer peças, né, em impressão, que hoje algo muito diferente, impressão 3D, com garantia de entrega perfeita, né? Nós instalamos agora recentemente uma empena aqui no Rio de Janeiro, que foi um case de sucesso, né? A gente imprimiu os tubos gigantescos e colocou do lado de fora da empena, como se os tubos que conduzem a água estivessem dentro da estrutura, foram para fora. Foram instalados fora, fantástico. Então, esse DNA da M2 ele é muito claro, muito forte, mas ele segue esse protocolo de investigação, né? Óbvio, 3 anos, um investimento de uma magnitude bastante alta, né? Eu conheço o investimento de offset, né? Perto de um investimento de digital, sempre foi muito menor, o digital do offset. Nós estamos falando de investimentos muito parelhos, muito próximos, né? Então, realmente precisa de uma avaliação técnica, de muitos estudos, e isso trouxe aí a certeza de que nós decidimos pelo correto o caminho certo. Esse protocolo ele não pode ser deixado de lado, você não pode de forma nenhuma pular isso, imagina, né? Principalmente no investimento dessa magnitude, precisa realmente estar muito atento a isso. É isso aí. Gente, não sei se vocês querem falar mais nada, mas eu já tô prontinha aqui para comprar uma. Quanto que você falou? 140? Vou sair do apartamento, abrir tudo, colocar uma Fico feliz, né? A gente vai publicar o Pix. Manda o Pix, manda o Pix. Põe na tela o Pix. Bota o QR Code aí para fazer o Pix. Gente, adorei. Bom, e agora falando sério, né? Fiquei tô vindo e fiquei interessada no equipamento, não conheço o Felipe, não conheço o Arnaldo, não conheço ninguém. Felipe, quem que eu devo procurar? Procuro você diretamente, procuro a EFI, procuro a Cerilon. Então, como é que eu faço aqui? Tô interessada, com quem que eu tenho que falar?
Você pode falar com todo mundo que você falou. Você pode me procurar diretamente nas redes sociais. Mas a Cerilon é o nosso canal hoje no Brasil. Eles vendem produtos EFI, não somente as impressoras, mas tintas, peças, assistência técnica, são certificados na EFI Estados Unidos ou na Europa. Então, eles têm mais do que todas as competências para poder dar todo o atendimento. Então, a Cerilon pode ser o primeiro contato para quem quiser, www.cerilon.com.br, então nas redes também. Ou, quem quiser falar comigo também estou lá no Instagram, LinkedIn, ou a própria EFI. De alguma forma, acha a gente. Mas o primeiro contato pode ser a Cerilon. Fácil. Acho que é fácil. E Arnaldo, para quem quer conhecer mais profundamente o trabalho da M2, liga para o Arnaldo, como é que vai? M2. O Arnaldo está nas redes sociais, está no LinkedIn, meu telefone ele é público, é único. Agora, na entrada do nosso site, vai estar no site, onde o cliente pode falar diretamente comigo, diretamente. Nós temos uma equipe comercial São Paulo-Rio, dirigida aqui por pessoas competentes e que estarão aqui à disposição para atender os clientes, ou pessoas que querem conhecer essa tecnologia e visualizar algo de uma parceria bastante sólida. A M2 São Paulo e Rio, à disposição de todos. E, obviamente, eu estou na condução desse desafio e vou ficar muito feliz de receber pessoas e clientes e possíveis novos parceiros de negócios aqui para a nossa grande fábrica. Maravilha. Então, só lembrando você, ouvinte, ou quem está assistindo, os links estão todos aqui, os perfis do Arnaldo, tá tudo aqui, do Felipe, Cerilon, EFI, tá tudo aqui no descritivo, seja você que tá no YouTube ou você que tá em alguma plataforma de áudio, tá tudo aqui, viu, gente? É só baixar aqui, rolar e entrar em contato com eles, encher a orelhinha deles de pergunta, que é isso que a gente quer, ou então comentar nos nossos posts do episódio. Pode comentar lá, pode mandar pergunta que a gente entra em contato com eles e também procura solucionar as dúvidas e incrementar e fazer essa ponte. Pessoal, amei, adorei, estou adorando começar o ano com essa conversa, uma conversa assim maravilhosa. Eu falei para vocês que notícia boa não dava para esperar, e tá aí, tá entregue, e é sempre muito bom ver o mercado brasileiro, recebendo tecnologia de ponta, com empresas, com visão de futuro. É ótimo. Eu e o Hamilton, a gente adora falar sobre isso, falar sobre esses cases de sucesso e que as coisas vão caminhando, Exato, ampliação do universo da impressão, é isso aí. Felipe, Arnaldo, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Ondas, muito sucesso. Obrigado mais uma vez, obrigado Hamilton, obrigado Tânia, sempre muito bom, sempre um prazer poder compartilhar e ter esse bate-papo aí com vocês, muito legal. Também fico muito feliz em ver o mercado gráfico evoluindo, sempre trazendo novidades, é muito bom. Maravilhoso. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Tânia. Redundância, falar que é sempre um prazer, mas é sempre um grande prazer estar com vocês, dividindo tecnologia nesse canal fantástico da indústria gráfica que vocês conduzem aí há 7 temporadas. Estaremos muito próximos lá na Expo Print. Estaremos com um stand gigantesco lá e vamos consolidar todo esse projeto num lançamento ali na Expo Print. Maravilhoso. Com vocês perto. Opa, estaremos lá. Legal. Muito bom. Grande abraço. Maravilhoso, gente. Se você acompanhou a gente até agora, não esquece de seguir o Ondas nas redes sociais, de favoritar, de se inscrever no canal, de compartilhar esse episódio, né, Milton? É isso aí. Manda um e-mailzinho, ondasimpressas.podcast@gmail.com e mais todas as mídias sociais que estamos, não é isso? É isso aí, gente. E a nossa temporada regular começa no final de fevereiro. Um beijo, pessoal. Até lá. Abração a todos. Tchau.